Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira da primeira semana do tempo comum. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo este pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo. Peça a sua oração, coloque seu amém, se inscreva no nosso canal. Eu quero rezar com você. Para ler a palavra de Deus, Nath Loyola nos orienta que antes devemos pedir a Deus uma graça. Qual é a sua graça para hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de 5 a 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem é para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, número 8. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Deste domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criaste. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 1, versículo 21b ao versículo 28. Estando Jesus com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus
e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém. Nesse Evangelho, nós vemos que a palavra de Jesus é para mim e é para você um convite. O diácono, o que é que ele faz por nós? Jesus, ele nos liberta do mal. Ele nos cura de toda enfermidade física e psíquica. Uma única finalidade, para eu e você fazermos o bem. Nós somos chamados a gostar da palavra de Deus. Hoje, a carta aos Hebreus, no capítulo 2, nos mostra a superioridade de Jesus Cristo. Ele é maior do que todos os anjos. É o Jesus da nossa história. O Salmo 8, ele mostra que esse desígnio de Jesus, ele passa pelo esvaziamento do Filho do Homem, do Filho de Deus, para participar da natureza humana, objeto da bênção divina. Dessa forma que é revelada para mim e para você a justiça de Deus, que vai atrair todos nós para a comunhão filial. É através de Jesus que eu e você somos chamados de filhos. O salmista vai dizer hoje, no Salmo 8, né? Deste domínio ao vosso Filho sobre tudo que é criado. Jesus tem domínio sobre toda a natureza, sobre a minha pessoa e a sua também, e de cada um de nós. E o Evangelho de Marcos hoje mostra que a palavra de Deus ela é curativa. E ela também nos liberta e nos exorciza. Pois quando a palavra chega em nossa boca, ela chega com autoridade. Naquela época, todos admiravam Jesus porque ele falava com essa autoridade dos céus. Eu e vocês somos convidados também, ao pregarmos, repassar para o outro essa mesma autoridade. Muita gente, os fariseus, os mestres da lei, eles ficavam enraivecidos. Por que diabo isso? Olha só, muita gente admirava Jesus, porque sua palavra vinha como bálsamo, mas muitos não gostavam de ouvir, ficavam entediados quando escutavam a palavra de Deus. E onde é que estava Jesus hoje? Jesus estava na sinagoga, uma igreja, numa capela, num local de oração, pregando a palavra de Deus. Naquele local, é local de você se encher espiritualmente. Mas naquele local, por ser Deus que iria falar para todos, o mal também estava presente. Já pensou? Pode isso? Pode sim. Olha só, tem muita gente que diz assim, eu não vou para a igreja, porque na igreja tem muita gente que fala do outro. Eu não vou para a igreja, porque na igreja tem muita gente que é muito falsa. Eu rezo em casa. Oxente, para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Lá na igreja tem um banquinho para você também. O endemoniado estava na sinagoga. E ninguém suspeitava que ele tivesse um mal dentro de si. E por que aquele homem, no meio de todos que eram pessoas orantes, não conseguiu enxergar o mal dentro dele? Talvez ele nem soubesse. E quando ele vê Jesus, ele começa a espumar, ranger os dentes e diz, por que me perturba, Jesus de Nazaré?
A palavra de Deus perturba alguém? Perturba. Olha só. Não se escandalize com isso. Porque você descobriu que na sua igreja, na sua célula, tem muita gente possuída por espírito mal. Vou dizer, que espírito mal é esse? O espírito mal do adultério, da pornografia, da bebedeira, da fofoca, o espírito mal da ausência do amor, o espírito mal das coisas materiais. E a única maneira de eu e você nos curarmos deste demônio é ir na igreja. Não tem outra maneira não, meu irmão, minha irmã. E ainda bem que aquele inimigo, aquele demônio, estava na sinagoga. Então, fique preparado, viu? Porque vai acontecer com você também. E às vezes, o pior de tudo é porque a gente não está preparado. Por isso é necessário todos os dias eu me encher da palavra de Deus. Mas às vezes também nós falamos mal do outro, não é verdade? E a gente nem percebe que estamos falando mal do outro. Então a gente precisa, para não estar falando mal do outro, levantando falso, levantando picuinhas, precisa estar na minha sinagoga, na minha igreja, na minha paróquia. É lá que é proclamada a palavra de Deus, aquela palavra que vai lhe dar força para os embates da vida. E o demônio que está naquela pessoa, ao escutar a palavra com autoridade, ele vai sair. Pois o mal, ele não suporta ficar junto do bem. A luz não suporta ficar junto das trevas. E ele disse para Jesus, eu sei quem tu és. E revelou, tu és o santo Filho de Deus. Os demônios, meu irmão, minha irmã, eles sabem coisas que nem os discípulos sabiam. E eles sentiam a aversão de Jesus. E por que sentiam a aversão de Jesus? Olha só, quantas pessoas estão conosco e quando a gente chama para ir para a igreja, quando ele quer falar a palavra de Deus, manda essa liturgia para eles, ficam enraivecidos, com raiva, chateados. Olhar para Jesus, ao invés de querer abraçá-lo, estar próximo dele, ele, desde que eu fico do meu jeito, ninguém muda ninguém. Eu já cresci assim, vou morrer assim, não vou mudar. Olha só, o demônio, ele sabe que Deus destrói o mal. Jesus não veio para roubar nem para matar ninguém. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Só o demônio tem essa visão de Jesus. Mas Jesus fala claro para ele, cala-te e sai. Ou seja, cala-te, para um pouco sozinho, reze, ore a Deus, peça, Senhor, reveste-me dessa palavra. É Jesus que expulsa os maus pensamentos, as nossas atitudes ruins. E a palavra que liberta, que nos cura e que nos salva. Então, eu e vocês somos convidados a derramar o nosso coração, o nosso ser, diante da palavra de Deus, diante da verdade que cura e liberta. E não deixe que os demônios se aproximem de você e da sua comunidade. Tenha sempre em mente que você precisa ouvir a palavra de Deus, mas também orar por todos. Aí todo mundo ficou espantado quando ele expulsou aquele demônio e falou assim, é um ensinamento novo? Não é nada novo. Deus, ele é o de sempre. Então, com essa liturgia, peçamos a Deus a graça de ouvir a palavra de Deus, entender ela, e depois de ouvir, rezar para que o mal seja afastado da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade. É preciso rezar. É no poder da palavra que Deus age na minha e na sua vida. E que essa palavra faça em nós prodígios para que possamos um dia nos encontrar
com o possuidor, o dono da palavra, Jesus Cristo, e ele dizer para mim e para você: sede bendito, sede bem-vindo, filho de meu Pai. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.